paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aprendendo a lição de número 6, o chamado ao arrependimento. O Salmo 51 é o nosso texto de referência. Nós não vamos ler para ganharmos tempo. E já aqui no tópico 1, o contexto histórico mostra que Davi ele está com profundo arrependimento, com uma profunda angústia ao escrever o Salmo 51. Ele se deita com a mulher do seu soldado, Betseba. Ele se deita com essa mulher, a mulher do seu soldado Urias. Então ele se encontra angustiado pelo seu pecado. Agora Davi, ele engravida essa mulher e ele tenta de várias formas esconder o seu pecado. Quando Davi ele manda matar o seu próprio soldado Urias, para que essa mulher viesse ter como viúva e ele se sair ileso e o seu pecado não ser divulgado para a sociedade. Mas Davi pensava que estava tudo resolvido quando Deus manda o profeta Natã para falar com Davi e mostrar o seu pecado. Que por mais que ele fez tudo o que fez, ele escondeu dos homens, de todos ao seu redor, mas Deus estava revelando o oculto escondido. Ele chega e conta uma parábola para Davi sobre um homem que só tinha uma ovelha e um homem que tinha várias ovelhas. E este homem que tinha mais olhou para a ovelha, a única ovelha que aquele homem pobre tinha, e toma essa ovelha da mão dele. E Davi, ao ouvir essa parábola, ele fica enfurecido e já dá a sentença a esse homem: olha, esse homem deveria pagar 4 vezes o valor dessa ovelha para esse homem. Aí o profeta Natã, com toda a sabedoria, fala para Davi: Davi, este homem é você. Você, em meio a tudo que você tem, você olhou para a mulher do seu soldado. Então, assim, Deus não vê se nós somos ricos ou pobres, ou somos pretos ou brancos, menor ou maior. Deus não faz acepção de pessoa. Então, não existe Deus, para Deus, grande ou pequeno. Ele sempre vai saber ou punir o pecado. O pecador não, ele sempre vai trazer à tona o pecado e vai tentar salvar esse pecador. Porque a Bíblia diz que Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Esse é o tópico de número 1. E Deus faz assim: por mais quando o homem peca, por mais que o homem peque, por mais que o homem esteja angustiado, mas quando o homem se arrepende, quando o homem confessa o seu pecado, ele alcança a misericórdia. Tópico 2, meus irmãos, o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento se dá quando reconhecemos. Quando o profeta Natã tem a conversa com Davi, ele diz a Davi que o seu pecado seria exposto como a luz do sol perante todo Israel. Então, a partir desse momento que ele escuta essa palavra do profeta, ele reconhece o seu pecado e a confissão do seu pecado. Ele reconhece, ou seja, eu não quero passar por esse constrangimento. Eu vou reconhecer o meu pecado diante de Deus. Interessante que quando ele reconhece o pecado, ele se encontra mais encorajado ainda à confissão do seu pecado. Quando reconhecemos, temos força para confessar o nosso pecado. O reconhecimento vem de um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus. É o momento que você está se sentindo angustiado por dentro, aquilo te corrói a ponto de você eu não consigo mais viver nessa situação. Eu vou reconhecer o meu pecado. E aí, a partir desse momento,
você encontra força para confessar o seu pecado. Aqui no 2, do tópico 2, a confissão, o pedido e o perdão. Quando você pede, quando você confessa e você pede o perdão, Deus é poderoso para perdoar os pecados e salvar aquele que havia perdido. Amém? Aqui no 3, o perdão não aniquila as consequências, né? Davi, ele foi perdoado por Deus, mas a consequência do pecado veio quando o seu filho, no 7º dia de nascido, recém-nascido, ele perde o seu filho. Aí vem as consequências do pecado. Nos dias de hoje não é diferente. Quando eu peco, quando você peca, a consequência sempre vai vir. Por mais que Deus nos perdoa, por mais que Deus nos abrace, mas o preço nós temos que pagar dos nossos erros. Amém? Davi se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Deus. No entanto, embora tinha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do ato. Todo ato pecaminoso do homem ou terá consequência dos seus atos. Amém? Tópico 3. O pecado não trouxe apenas consequência interna a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada, a sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo vários pedidos a Deus. Davi, ele perde a intimidade com Deus. Quando nós pecamos contra Deus, nós perdemos aquela intimidade que tínhamos com Deus, de Deus falar conosco e nós sermos sensíveis à voz dele. Agora Davi já não sente mais Deus falar, Davi já não consulta mais a Deus como ele consultava nas guerras. Davi está totalmente sentindo o afastamento de Deus sobre a vida dele. Ele sentindo essa situação na vida dele, que é a distância de Deus, ou seja, o pecado nos afasta de Deus. E ele agora faz alguns pedidos a Deus. Primeiro ele conhecer a sabedoria de Deus. Eu preciso conhecer a sabedoria de Deus. Depois ele pede que Deus purifica com isopo, né? Ele, com uma planta, ele faz menção do isopo. O que é o isopo? É uma planta medicinal que dava no norte da Índia e até hoje ela é usada nas farmácias de manipulação. É uma planta que serve para curar feridas, cicatrizes, e exatamente o que pecado deixa, cicatrizes, o pecado deixa sequelas em nossas vidas, mas que ele pede para que Deus o limpe, que Deus o purifique. Davi também, ele pede uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, que é a alegria da salvação. Uma coisa muito importante, ou seja, a mais importante de nossas vidas, não é a alegria de termos o carro, não é a alegria de termos a nossa casa própria, não é a alegria de termos riquezas terrenas, é a alegria da salvação. Ele pede essa alegria, portanto ele pede: Senhor, dar-me novamente a alegria da salvação. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje escondendo o pecado, diz que não tem nada a ver e está perdendo essa intimidade com Deus e já não tem, está dentro da igreja como servo de Deus, talvez como até trabalhando em departamento, mas ele mesmo não sente mais a presença de Deus. Que nós não venhamos ser um desviado dentro da igreja, mas que nós possamos sentir a salvação de Deus em nossas vidas, que nós possamos sentir a presença e ter intimidade com Deus a cada dia, porque se nós perdermos isso, irmãos,
nós estamos perdendo tempo, porque a Bíblia diz que a salvação, o reino de Deus, ele é tomado pelo esforço. E se para nós termos força e graça para andarmos na presença de Deus, precisamos ter sempre, tempo e fora de tempo, a alegria da salvação. Em todos os tempos precisamos ter, no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de difícil, de perca. Podemos perder tudo, perder casa, perder família, mas o que nós não podemos perder é a alegria da salvação de Deus em nossas vidas. Amém? Conclusão. O Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Amém? Que não venhamos cometer os mesmos erros. Essa lição serve para nós como base, para nós não pecarmos, para nós não pecarmos contra o Senhor Jesus, para não termos consequências e não mancharmos a nossa aliança com Deus e não perdermos essa alegria da salvação. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor aos corações dos nossos irmãos. Amém? Deus abençoe.